Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um webinar promovido pela Protivity, falando de compliance no setor público. Essa é uma iniciativa, tá, da coordenação do nosso novo curso de compliance no setor público, do qual o Mauro Spinelli é o responsável, né, e o professor principal do curso. E a ideia de hoje é estar fazendo mais um bate-papo para explorarmos esse conceito tão importante que é o compliance, né, que a gente conhece já muita coisa dentro do setor privado, mas falar também das oportunidades e necessidades que envolvem o setor público e o governo. Meu nome é Jefferson, eu sou diretor de Compliance e Sustentabilidade ESG da Protivity e estou aqui com o Mário Spinelli, que vai se apresentar também. Obrigado, Mário. Bom, oi, pessoal. Oi, Jeff, bom dia. Prazer estar com todos aqui. De início, eu queria saudar todas as mulheres pelo seu dia, né? Acho que é um dia hoje a ser celebrado e também para promover entre nós todos uma profunda reflexão sobre os desafios que ainda existem, principalmente com relação à inserção em condições de igualdade das mulheres no mercado de trabalho. E essa também é uma agenda do compliance, olhar para isso, né, Jeff? O meu nome é Spinelli, eu sou diretor executivo de compliance regulatório aqui na Protivity. É um prazer tê-los aqui conosco, espero que a gente tenha aí uma boa manhã de debates, um debate muito profícuo, muito importante para o setor público, né? Como a gente pode utilizar o compliance no setor público, quais são os desafios, quais são os principais objetivos que a gente tem que ter quando observa, quando olha sob essa perspectiva. Então é isso, um prazer tê-los aqui conosco. Bacana, então. Vamos começar, então, falando um pouco, né, do... por que precisamos falar de compliance no setor público, Spinelli? E por que ele é um aliado indispensável? Bom, Jeff, de início acho que é importante a gente resgatar, né, principalmente no caso brasileiro, como é que surge esse movimento de estímulo ao compliance na iniciativa privada, porque depois ele acaba chegando no setor público num segundo momento, né? A gente já tem aí no mundo inteiro, né, o compliance ganhando mais corpo, principalmente a partir da década de 60 e 70, né, notadamente a partir da edição do FCPA na década de 70 há um movimento maior, né, década de 90 a coisa cresce, e no Brasil o ponto-chave é a publicação da Lei Anticorrupção, a Lei 12846, em 2013, entrando em vigor em 2014. A lei ela estabelece uma série de sanções na esfera administrativa e na esfera civil para empresas que venham a praticar atos de corrupção contra a administração pública. E ela também fixa que essas empresas, se tiverem um sistema de integridade, né, depois a gente vai fazer essa diferença entre compliance e integridade, mas ela cita o termo integridade, a lei, a regulamentação que veio a seguir, essas empresas terão a sua punição atenuada. Isso fez com que se criasse um grande movimento no mercado brasileiro de estímulo a práticas de compliance. Não que não existisse o compliance nas empresas brasileiras. Aquelas empresas, principalmente as reguladas, né, as mais reguladas no setor financeiro, as empresas de capital aberto, as empresas que atuavam em outros países, elas já tinham sistemas de compliance estruturados. Mas a partir da lei anticorrupção, a gente tem uma grande onda do compliance no Brasil. Pouco tempo depois, 2016, 2017, esse movimento começa a chegar bem devagarzinho no setor público, principalmente por iniciativas da Controladoria Geral da União, estimulando que o setor público também desenvolva práticas que já vinham sendo conduzidas no setor privado. E a ideia é que, nesse mundo tão conectado que a gente vive, né, Jeff, em que a informação flui tão rapidamente, as organizações públicas elas possam olhar para essas experiências de sucesso do setor privado e incorporar nas rotinas do setor público, de modo que haja uma preocupação, uma forma de se prevenir não apenas atos de corrupção, mas prevenir condutas antiéticas que possam causar danos à imagem dessas organizações. Então, hoje, tanto no setor privado, mas também no setor público, a gente tem o compliance olhando para diversas frentes. Recentemente, nós tivemos, Jeff, uma nova preocupação para as empresas, que foi o assédio eleitoral.
bateu todos os recordes nas últimas eleições presidenciais. Nós tivemos mais de 2.700 denúncias em 6 meses recebidas pelo Ministério Público do Trabalho. O compliance no setor privado teve que olhar para isso. Esse movimento, né, de combate aos assédios, à discriminação, o compliance tem que olhar para isso. E o setor público passa a ter que também que usar essas ferramentas que o setor privado já utiliza de longa data para poder ter um olhar mais atento para essas questões. Então, a gente entende que o compliance pode ser muito útil para o setor público ao incorporar nas rotinas do setor público ferramentas que normalmente não eram utilizadas e que essas ferramentas possam atuar de forma a preservar a imagem e a reputação dos órgãos públicos, de forma que os órgãos públicos tenham um compromisso público com a ética, com a integridade. E isso, assim, o gestor público que tivesse olhar vai sair na frente, seja ele um agente político, seja ele um agente técnico que ocupa uma função. Né? Quando eu falo para as prefeituras, já fui em tribunais de contas falar para as prefeituras, eu falo, olha, essa história do compliance ela é muito nova no setor público, mas eu não tenho a menor dúvida que ela veio para ficar, porque não há como fugir disso, não há como fugir, a sociedade está muito atenta a essas questões. Órgãos públicos, assim como acontece na iniciativa privada, tem que ter um olhar para essas questões, tem que estar preparado para prevenir e combater questões que possam afetar a sua imagem, a sua reputação. Então é um pouco isso, Jeff. Não, legal, Spinelli. Eu acho que essa reflexão que você traz é importante, né? Porque cada um de nós, né? Eu, você, as pessoas que estão nos ouvindo, que depois vai acompanhar a gravação, a gente vive em algum lugar, né? Numa cidade, tem um estado, né? Somos cidadãos, né? E temos interfaces com o poder público. Quando a gente fala do compliance como um aliado, né? Eu acho que essa sua dica é muito valiosa, né? Sejam prefeitos, né? Sejam os responsáveis, né? Por órgãos mais técnicos, como você comentou, pode ser o Tribunal de Contas, poderia ser também uma promotoria, uma procuradoria, né? Desses gestores entenderem que o compliance tem a ver com boas práticas de gestão, né? Recentemente, um prefeito de uma grande capital falou para a mídia que quem se importa com marca é gerente, né? Que ele quer fazer uma boa gestão, né? E eu particularmente acho que é importante, né, que quem tem cargos políticos deixe, de alguma forma, um legado, né, faça bom uso dos recursos públicos e enxergue que, para fazer isso, o compliance pode ser, sim, um aliado. Né? Faz sentido essa forma de pensar, Spinelli? Sem dúvida, Jeff, é aquilo que eu falei, né? Cada vez mais os órgãos públicos, o setor público precisa ter uma atenção especial para aspectos relacionados à imagem e reputação. Cada vez mais as pessoas estão atentas a esse tipo de coisa. Né? As pessoas não vão querer trabalhar num órgão público conhecido, por exemplo, por assediar os empregados. Né? A sociedade não vai querer votar num candidato que não tem um olhar atento a esse tipo de questão. Assim, a gente vê isso no dia a dia, né? Os danos, o quanto se gasta em crise de reputação, né? O quanto se gasta, o quanto o setor privado gasta e quanto o setor público também. Recentemente nós tivemos o caso da Caixa. A quantidade de mensagens que eu recebi no WhatsApp, citando o caso da Caixa de uma forma pejorativa, o dano à marca de uma empresa respeitada como a Caixa foi enorme. Então, nós estamos falando de uma organização pública. Né? Nós vimos o caso da Petrobras, eu estive lá durante 6 anos, eu vi quanto nos custou recuperar a reputação da Petrobras. Então, portanto, eu acho que em bom momento essa história do compliance chega aos órgãos públicos, volto a dizer, mais ainda concentrada no governo federal, por conta de todo o processo que a CGU conduziu, mas cada vez mais tendo um estímulo para que chegue nos municípios, para que chegue na administração indireta. Né? Nós temos exemplos de estados com bons trabalhos na área de integridade, nós temos exemplos de municípios, principalmente os maiores, com bons trabalhos na área de integridade. Só que no Brasil, a realidade é que nós temos mais de 5.500 municípios,
né? Muitos deles com uma estrutura muito pequena, mas eu acredito que aqueles que tiverem um olhar atento a isso, né, que conseguirem enxergar que o compliance, quando bem estruturado, né, pode contribuir para, inclusive para a boa gestão, porque um dos pilares do compliance é a governança, quer dizer, olhar o processo decisório. Quando você tem um compliance bem desenhado, né, ele consegue olhar para todas as áreas da gestão e verificar como os processos funcionam. Então, você tem um ganho de qualidade na gestão, não é só o controle, porque muitas vezes quando fala em compliance, tem esse meio, vai mais uma coisa, mais um controle, é mais burocracia, meu processo decisório que já é lento vai ficar ainda mais lento. Não é bem assim, né? O compliance, quando bem desenhado, ele funciona quase que como uma graxa na engrenagem que faz ela funcionar de forma mais racional, mais adequada, né? Sabendo identificar os riscos a que ela está exposta, essa organização, sabendo identificar pontos, por exemplo, em que há necessidade de um aprimoramento na governança, no sistema de controle, né? Provendo boas informações aos gestores públicos, né? Tudo isso são ganhos que compliance não é gasto, compliance é investimento. O setor privado já sabe disso há algum tempo, né? Então, acho que é por aí, Jeff. Só fazer um comentário, Jeff, a gente estou vendo aqui na lista de participantes, muita gente conhecida, queria mandar um abraço para o Daniel, lá da CGU, Daniel Espíndola, colega da CGU que está aqui conosco, um prazer tê-lo aqui, e os demais colegas que estão aí participando. Tá? Depois a gente vai ter um tempo no final para perguntas, fiquem inteiramente à vontade, isso aqui é um debate que a gente busca... Como essa história do compliance do setor público é muito nova, certamente tem muita gente com muita dúvida, tem certamente muita gente que quer fazer comentários, fique inteiramente à vontade. Tá? É um prazer tê-los aqui. E para quem chegou depois, eu reitero, principalmente as mulheres, um feliz Dia das Mulheres. Hoje é um dia muito especial para todas as mulheres. Tá bom? Não, legal, Spinelli. Para quem não conhece, né, o Mário Spinelli, ele tem uma experiência prática, né, de já ter atuado junto ao poder público em organizações como o COAF, a CGU, Controladoria Geral, né, trabalhando na Petrobras. Então, você que está nos assistindo, né, puxa, você conhece pessoas na prefeitura da sua cidade, no Tribunal de Contas, nesses órgãos públicos, você quer ajudar a melhorar a gestão de onde você mora, de onde você trabalha, indica para conversar com a gente, né? Aqui na Protivit trabalhamos com consultoria, serviço e também com treinamentos, capacitações, né? Por isso que esse curso, né, de compliance no setor público, coordenado pelo Mário Spinelli, ele é tão importante, porque precisamos disseminar esse tipo de informação. Mas o pessoal está aqui para te ouvir, né, Spinelli? Então, vamos para a segunda pergunta, porque uma coisa que com certeza as pessoas pensam, né? Como o setor público já tem controladorias, ouvidorias e auditorias, isso definido em lei, né? Qual seria o papel do compliance? Precisa. Ótima esse seu questionamento, é ótimo, Jeff, porque uma das coisas que sempre me incomodou é quando o setor público decide fazer compliance, aí ele pega aquela receita lá do setor privado e implementa sem qualquer nível de análise, sem qualquer adaptação. Esse é um equívoco em que os órgãos públicos têm que ter o devido cuidado com relação a essa questão. Em primeiro lugar, porque a rotina do setor público é diferente da rotina do setor privado. Vou te dar um exemplo, Jeff. Você sabe muito bem disso, atua como consultor aí, de compliance há muitos anos. No setor privado, você, quando está conduzindo uma investigação e que há uma suspeita de um envolvimento de um funcionário de uma empresa, em muitos casos, aquele funcionário, naquele momento, já é desligado. Você acende uma luz vermelha, comenta lá com a alta administração, olha, vamos desligar porque as suspeitas já são suspeitas bastante importantes e já há indícios claros de envolvimento. No setor público você não pode fazer isso, né? No setor público você só demite por justa causa, porque o servidor público, para ser demitido, ele tem que passar por um processo administrativo disciplinar. Então você tem que provar todo o envolvimento daquele sujeito no caso que você está investigando. Então, a investigação ela ganha um contorno. Ela é mais complexa no setor público. Diria. Por conta disso, você tem que chegar até a prova final. Outra coisa, no setor público, você quer combater a corrupção passiva, né?
no setor privado, você quer combater a corrupção ativa em geral, né? O funcionário da empresa pagando propina. No setor público é o servidor público recebendo propina. Entre outras questões. Então, é necessário, quando se faz, né, quando se utiliza a receita do compliance já longamente utilizada no setor privado, é necessário adaptar essa rotina ao setor público. E essa adaptação ela é absolutamente importante porque o setor público já dispõe de mecanismos e unidades de controle, né? Até por força do que estabelece a Constituição, os órgãos e entidades públicas têm que ter o seu sistema de controle interno. Tem que ter, em geral, tem as suas auditorias, em alguns casos tem as suas corregedorias, comissões de ética, ouvidorias. Onde entra o compliance nessa história? O que vai ser o papel do compliance? Como é que o compliance vai ser instituído de forma a ser um mecanismo que vai integrar todas essas unidades? Qual que é o papel da auditoria? Nós vamos usar o modelo das 3 linhas, vamos colocar lá a auditoria como a terceira linha, o compliance vai ser a segunda linha e a primeira linha, o próprio controle, os controles dos gestores no dia a dia. É esse o desenho que a gente vai estabelecer para a nossa instituição? Vou dar um exemplo. Né? A ouvidoria vai ser responsável pelo recebimento de denúncias. Quem vai apurar? Vai ser a área de compliance? Vai ser a auditoria? Isso tudo tem que ser feito com enorme cuidado, para que não tenha retrabalho, para que haja segregação de funções, para que cada unidade desempenhe o seu papel conforme estabelece a legislação, mas que possa utilizar o compliance como um aliado. Então, não dá para simplesmente olhar para... E aqui eu não quero desestimular ninguém da área pública a instituir compliance, mas não dá simplesmente para olhar para o que o setor privado faz e trazer sem uma análise mais aprofundada, né? É preciso estudar, no âmbito de cada órgão, o papel institucional que é atribuído a cada unidade administrativa e verificar como o compliance pode ser desenhado, como esse sistema de integridade pode ser desenhado, de forma a integrar todas essas ações. Por isso que eu gosto muito que a legislação, principalmente editada pela CGU, usa muito o termo integridade, né? Porque quando se fala em integridade e compliance, acho que integridade é um pouco além do compliance, né? Um sistema de integridade, ele tem um olhar não apenas para o cumprimento de normas, etc., mas para a instituição desse sistema que vai integrar todas essas áreas, né? Então, quando se fala em um programa de integridade a ser instituído na área pública, ele tem que olhar para o papel que cabe a cada uma dessas unidades, né? Portanto, é isso. Eu não tenho dúvidas da importância, eu acho que esse movimento veio para ficar, mas é importante que a instituição, a incorporação do compliance na área pública se dê com a devida cautela, com análise técnica, conversando com todas as áreas, porque senão, Jeff, é aquela história, a gente cria e aí não sabe muito bem por que criou e começa uma área a bater cabeça com a outra, né, sem saber muito bem qual que é o seu papel. Isso é o que a gente mais vê. Tá? Isso é o que a gente mais vê. Então, eu acho que tem que ter o devido cuidado com relação a isso. Não, bacana, Spinelli. E em cima do que a gente tem conversado, né, nos últimos dias, eu acho que também é importante deixar registrado para o nosso público, né, principalmente para quem já atua nessas áreas, né, de controladoria, ouvidoria, etc., que você não deve se sentir ameaçado, né, ou ameaçada pelo compliance, né? É o contrário, né? A gente já viu esse movimento acontecer nas empresas privadas, em algumas empresas estatais, né? Pode parecer que, num primeiro momento, né, que mas isso vai interferir no meu trabalho, isso eu vou perder poder, e na verdade não é isso que acontece na prática, né? Porque na hora que você estrutura bem, como o próprio Spinelli comentou, das linhas de defesa, né, e principalmente falar da segunda e da terceira linha. A terceira linha, auditoria com independência, né, e você tem na segunda linha controles internos, tendo compliance. Na hora que você soma esses esforços, o resultado é muito melhor. Então, você ganha em termos de resultado, você ganha em termos de eficiência, né, e isso vale para melhorar a gestão interna, né, como também isso se traduzir em benefícios para o cidadão,
para o gestor público, né, que vai, de fato, deixar um legado, uma marca positiva, né, perante diversos públicos que essa pessoa tem de relacionamento. E eu acho que também vale destacar, Spinelli, a questão de que o compliance ele não é simplesmente a xerife com estrela no peito, não é esse o papel do compliance. Né? O compliance ele atua muito forte também na prevenção, né? Tem toda a parte de remediação e monitoramento, mas essa parte de prevenção é algo que pode ser também muito útil dentro do setor público. Estou correto, Spinelli? Sem dúvida. A gente verifica que, em muitos casos, o controle do setor público ele serve mais para apagar incêndio do que para prevenir atos em desacordo com as normas ou atos antiéticos. Né? Eu acho que o compliance tem um papel importante nisso, né? Você criar um sistema capaz de não apenas detectar e punir, quando for o caso, mas principalmente de prevenir, porque prevenir é muito mais barato, né, Jeff? E quando a gente fala em prevenção, nós estamos falando em treinamento. Por exemplo, órgãos públicos, vamos pensar numa prefeitura. Né? Olha que coisa legal, treinar todo mundo com relação à questão dos assédios. Quantas prefeituras no Brasil hoje fazem isso, Jeff? Pouquíssimas. Será que o cidadão conectado, ligado, não ia achar isso legal? Morar num município em que a prefeitura tem um plano de combate aos assédios, tem um plano de combate a qualquer tipo de discriminação, tem um olhar diferenciado para o respeito às pessoas, né? Olha que coisa legal, né? Assim, eu não sou agente político, não sou prefeito, mas se eu fosse prefeito eu ia querer tocar um projeto desse, porque eu acho que isso é legal. E muitas vezes o que a gente verifica, uma certa resistência de algumas áreas, porque eu vou perder espaço com isso. Muito pelo contrário, você vai aparecer com isso. A sua área vai ter um destaque maior. Você é auditor interno, a sua área vai ter um destaque muito maior, vai ter uma aproximação da alta administração, vai ter uma aproximação com relação à sociedade. Então, eu volto a dizer, eu acho que o gestor que está um passo à frente já olhou para isso. Ainda haja algum nível de resistência na burocracia, em algumas áreas que podem se sentir ameaçadas, como você muito bem salientou. Eu acho um equívoco. Eu acho um equívoco grave, porque é uma falta de visão do que está acontecendo. Eu posso, particularmente, achar que determinada conduta, eu não acho, tá? Mas eu poderia achar que é mimimi, né? Mas a sociedade não acha, gente. E como é bom a gente ver que a sociedade evoluiu e que não admite mais determinado tipo de prática que no passado era muito comum. Então, olha só, todos os dias a gente verifica agentes públicos sendo expostos porque adotaram determinada conduta. Né? Nesse final de semana, por exemplo, a gente viu aí uma grande matéria de jornal citando membros do Poder Judiciário que viajam para o exterior e em eventos financiados por empresas que têm processos a serem jogados por essas mesmas pessoas. O compliance tem que olhar para isso. Se o Poder Judiciário tivesse um compliance bem estruturado, esse tipo de questão estava bem regulamentado, eu não tenho dúvida quanto a isso. Por quê? Porque você vai prevenir esse tipo de exposição. Eu não quero morar num país em que o judiciário esteja sob suspeita. Não quero, não acho isso bom para o país, não acho isso bom para a nossa democracia, não acho isso bom para as nossas instituições. Né? Então, é só um exemplo do que a gente está vendo todo dia. Olha o nível de exposição, como é que você recupera imagem e reputação depois de uma questão como essa, Jeff? Olha o trabalho que dá para recuperar. Eu, em várias rodas, a quantidade de mensagens que eu recebi no WhatsApp por relação a essa matéria, não sei se todos viram, um absurdo. Toda hora chegava um comentário. Volto a dizer, olha, o caso da Caixa, o dano à imagem da Caixa, até montagem com a logomarca da Caixa fizeram. E hoje a velocidade da informação é enorme, né? E depois, para recuperar, o gasto é gigantesco. Portanto, eu acho que para prevenir, não tem outra ferramenta mais apropriada. Tá bom? Por aí. Não, legal. Então, pessoal, uma mensagem importante, né?
Não tem como você falar que usa as técnicas de gestão pública mais avançadas, né, que é uma boa gestora pública, se não tiver o compliance na pauta. Assim como não é possível hoje você ter um carro sem rodas e pneus, né, é muito importante ter claro que um bom processo de gestão pública passa por ter também, né, a parte de gestão de compliance. Né? E pegando o exemplo que o Spinelli trouxe de assédio, algumas pessoas podem pensar, nossa, mas tem preocupações com o uso do dinheiro público, corrupção, o que tem a ver o assédio com isso? Muita coisa, pessoal, porque imagine o seguinte, nós, como cidadãos, nós queremos ter boa prestação dos serviços públicos, né? E como que você vai atrair os melhores talentos, né, para o funcionalismo se você tem um ambiente que é tóxico? Como aquela pessoa que interage com você, você vai sendo atendido, né, numa prefeitura, numa secretaria, se aquela pessoa ela é maltratada, ela vai achar que é normal maltratar os outros, e o atendimento para você vai ser ruim. Então as coisas se conectam, né? Quando a gente fala do compliance, tem a ver com temas muito mais amplos do que a questão do combate à corrupção. É parte disso, né? E vale salientar também, né, e reforçar que o compliance ele é aliado, né, do negócio principal. Então, quando a gente pensa em prefeitura, ela não está lá para criar barreiras, né, para criar burocracias, mas para garantir que o fluxo, né, os processos funcionem melhor, né, que o clima interno dentro da organização seja melhor. É isso, então, Spinelli? Faz sentido o que eu entendi em cima da sua fala? Sem dúvida, é um conjunto de iniciativas, né, que faz com que a organização tenha um olhar mais cuidadoso para esse tipo de questão. Né? Isso entra na corrente sanguínea, Jeff. Você faz depois sem perceber. Nossa, eu fiquei azul aqui, fiquei para vocês também? Para mim roxo você está meio roxo, rosa, mas eu acho que é em especial do Dia das Mulheres. Pode tocar isso. Homenagem, fiz uma homenagem aqui involuntária. Aí, ó. Fiquei roxo, não sei o que aconteceu. Vou fechar e abrir a câmera aqui depois, quando o Jeff estiver falando, para ver se é um problema da minha câmera. Fiquei roxo aqui. Mas boa, Jeff, gostei da sacada, viu? Você foi rápido. Até esqueci o que eu estava falando. Estava falando sobre a questão de entrar na corrente sanguínea. Você faz sem saber. Então, organizações que toleram determinado tipo de prática que pode ser considerada antiética, inclusive do ponto de vista de respeito às pessoas, também vão ser mais tolerantes com práticas referentes, por exemplo, à própria corrupção. Não dá para ser meio íntegro. Né? Ou você tem uma conduta íntegra e respeita, né, as normas, respeita as pessoas, respeita os princípios éticos, ou não respeita. E eu volto a dizer, né, as organizações mais modernas têm uma preocupação com relação a isso. E que bom que isso chegou na área pública. Deixa eu fechar e ligar minha câmera aqui de novo para ver se eu fico menos rosa. Bom, enquanto você testa a câmera, Spinelli, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, que no setor privado, o compliance ele ganhou muita força justamente por causa das leis e possíveis sanções, né? Você ainda citou a 12846, mas no setor público não tem essa pressão ou obrigatoriedade, né? Então, será que o setor público vai entrar na onda do compliance ou vai ser um mero modismo? Eu acho que não, eu acho que não tem volta, tá? Não tem retorno. Resta saber como isso vai chegar em todos os órgãos e entidades públicas. Eu acho que há um grande desafio, por exemplo, para os pequenos municípios. Né? Nós temos município que nem controle interno estruturado tem. Falar em compliance com essa realidade que a gente tem no Brasil, né, de pequenos municípios que, passados aí tantos anos depois da Constituição Federal, sequer conseguiram instituir o seu controle interno, ainda há um longo caminho. Mas nas unidades maiores, né, nos maiores municípios, naqueles lugares em que, mesmo nos pequenos, né, em que o prefeito tem uma visão mais ampla, eu não tenho dúvida que veio para ficar. Tá? E digo isso porque
basta a gente ver o que aconteceu no setor privado. Você, Jeff, que tem uma longa experiência, é referência aí no setor privado, você consegue enxergar uma empresa que tenha hoje mercado, que tenha uma preocupação com a sua reputação, que não tem um setor de compliance bem estruturado? Você consegue imaginar isso? Com certeza não, né? Essa é uma onda que veio para ficar. Tem empresas com programas já bastante maduros e outras que ainda estão começando, mas o despertar e o interesse pelo tema ele existe, né? E eu acho que uma coisa que eu estava pensando, Spinelli, é que se a gente tivesse que citar empresas, né, que tenham programas robustos, reconhecidos, a gente consegue citar, mas se a pergunta fosse que nem você falou, municipalidade, eu já não consigo pensar de primeira em nomes, sabe? Então, acho que de fato tem um espaço que, para quem está atento, for esperto, tem espaço que dá para ser ocupado, né? Sem dúvida. Eu acho que vai sair na frente, né? Quem fizer vai sair na frente. Tentei entrar aqui de novo, mas continuei rosa, né, Jeff? Você continua Como é que eu rosa. tô Já falei aparecendo isso, primeiro. Isso para daqui você? é homenagem do Dia das Mulheres. Vai ficar assim até o final da nossa transmissão. Eu acho que deve ser um problema com a minha câmera. Uma coisa que eu ia te perguntar. No setor público, muitos cargos de chefia se dão por indicação política. Né? Quem atua no setor sabe bem. Como daria para garantir a perenidade de um eventual programa de compliance, Spinelli, além dos mandatos políticos? Né? E como levar essa mensagem, né, para os gestores, prefeitos, governadores, enfim, de que esse é um tema importante, é uma pauta relevante? Eu acho que esse questionamento é essencial, né? Você tem no setor público o agente político, né, definindo muitas vezes as diretrizes e, em muitos casos, com uma certa rotatividade. E como transformar o nosso princípio do tone at the top, né? O tone from the top, o tom vem de cima, que ele continue independentemente do gestor público. Esse eu acho um grande desafio. Porque na iniciativa privada, esse tom, normalmente, ele é dado pelo conselho de administração, né? E a gestão da empresa, quando é trocada, quem entra acaba tendo que seguir as regras, a cultura daquela própria organização. No setor público, às vezes, isso não funciona muito bem assim. Às vezes, o gestor chega com novas ideias e troca tudo o que vinha sendo feito. Eu acho que essa é uma grande questão. Talvez o grande ponto aí seja convencer, né, esse gestor de que, de fato, é absolutamente importante para o que ele vai fazer que essas regras sejam seguidas. Né? E para isso, em muitos casos, no caso por exemplo, das estatais, é importante inserir regras nos estatutos sociais, no caso da administração direta, na própria legislação, para que, mudando o gestor, essa história do compliance ganhe a perenidade que ela necessita para que não se perca o que foi feito. Né? Óbvio que, eu volto a dizer, né, um bom gestor enxerga a importância disso, mas nem todos os nossos uma visão muito atrasada ainda. Aí o desafio é maior ainda. Né? Portanto, eu acho que inserir nas normas formais, né, formalizar essa história do compliance é importante para justamente prevenir que um gestor que chegue, que eu não quero isso, está me enchendo de saco, atrapalha o meu processo decisório, me torna mais ineficiente, que ele tem um pouco de dificuldade de desmobilizar essa estrutura. Agora, eu não quero também, eu estou falando isso do bom compliance, porque o compliance formal desenhado, ele vai atrapalhar, ele vai tirar a eficiência. E esse compliance é um compliance que a gente não quer. Até eu, se fosse o gestor, se o compliance estivesse lá tornando minha organização ineficiente, eu não ia querer o compliance. Né? Então, tem que ser um compliance bem desenhado, compliance azeitado, que caminha junto com o negócio, que caminha junto com a gestão pública. Eu acho que esse é o grande desafio. Né? O Jeff, nós estamos aí com algumas perguntas da audiência. Vamos começar a trabalhar com elas? O que você acha? Vamos lá.
Eu acho que é importante interagir com o pessoal, aproveitar para agradecer, né? O Leonardo, o Daniel, a Tatiana, que estão participando e estão colocando alguns comentários, algumas questões. Né? O Daniel, por exemplo, escreveu para vocês, Spinelli, Mário, como as organizações públicas podem garantir as políticas de integridade e compliance frente às mudanças administrativas e políticas da outra gestão? Eu acho que, eu acho que sem querer, eu já respondi um pouco o que o Daniel perguntou, né? Eu acho que, Daniel, só voltando um pouco, primeiro, mostrando a que veio, né? Na hora que o compliance mostrar a que veio, o próprio gestor fala assim, pô, esse negócio funciona legal, esse negócio vai me ajudar, né? Esse negócio vai me ajudar a decidir, não vai me atrapalhar. Não vai ser aquele compliance que vai só encher o saco todo dia e criar um monte de problema na hora de eu decidir. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, desenhar bem o sistema de compliance de modo que ele não seja um empecilho à boa gestão, de modo que ele não atrapalhe a eficiência dos órgãos. Né? A gente já tem uma máquina pública que às vezes, impede a inovação, né? A gente já tem, às vezes, um controle que, se mal executado, né, atrapalha a boa gestão. A primeira coisa é o compliance bem desenhado, né? Não compliance simplesmente para cumprir uma obrigação legal, mas um compliance bem desenhado, próximo do gestor. E o segundo ponto importante é que muitas das regras de compliance sejam instituídas nos normativos daquela organização. Por exemplo, no governo federal não tem por onde fugir, já tem edição de normas da CGU que obrigam os órgãos e entidades a terem seus programas de compliance, etc. O grande desafio é nos estados, nos municípios, nos demais poderes. Volto a dizer, se o judiciário tivesse um sistema de compliance bem desenhado e que funcionasse bem, talvez esse grande problema apontado aí na matéria do último domingo não acontecesse, porque esse tipo de coisa estaria regulamentado. Pode um juiz receber passagens diárias de um evento patrocinado por uma empresa em que ele vai atuar? Ou isso é absolutamente imoral? Não vou entrar nessa discussão aqui agora, mas eu acho que esse é um ponto que o compliance precisa olhar, porque é um potencial conflito de interesse. E não dá para fechar os olhos para isso. Não dá para achar isso normal. Né? Portanto, que se dê a devida transparência e que esse caso sirva de exemplo para o judiciário. Né? Inclusive, o compliance tem que estar nos órgãos de controle, tem que estar no Ministério Público, né? Tem que estar nas controladorias, nos tribunais de contas. Quer dizer, como é que é a conduta dos membros dos tribunais de contas, né? Dos conselheiros dos tribunais de contas? Que tipo de relação eles têm com o setor privado? Como é que está? As pessoas estão divulgando as suas agendas públicas? Né? Como é que é a política de brindes, de hospitalidade desses órgãos? Pode um conselheiro de um tribunal de contas ser convidado por uma empresa, por exemplo, para também palestrar? Como é que isso funciona? Isso está regulado ou não está? Portanto, eu acho que nós temos um longo trabalho aí, uma longa jornada para justamente dar perenidade, viu, Daniel? Obrigado aí pela pergunta, grande amigo. É bacana, né? E na linha do que você estava falando, Spinelli, a Tatiana comentou, né, que ela trabalha com compliance em uma grande estatal federal, que temos um forte programa de compliance, até para cumprir uma exigência legal. Eu acho que, de fato, na esfera federal, né, e principalmente quando a gente pensa em empresas estatais, tem empresas que investiram em programas de compliance, programa de integridade, né? E eu acho que vale reforçar sua mensagem, né, Spinelli, que tem os outros poderes, tem governos, municípios, né, e que precisam, de alguma forma, despertar para o tema e trabalhar melhor essa questão da integridade, né, porque a integridade não é apenas corrupção, o combate à corrupção ou assédio, né, envolve outras temáticas igualmente relevantes, né, como a privacidade e proteção de dados pessoais e a questão da gestão de conflito de interesses, né, como você comentou, né, e antes que alguém fique preocupado falando ali assim, então não vai poder fazer mais nada. Não, gente, não é isso que o compliance faz, mas ele permite que as coisas aconteçam de uma forma equilibrada,
por exemplo, conseguindo tratar as questões de conflito de interesses, né? Tem a questão de você permitir reforçar a transparência, né? Algo tão valorizado na boa gestão pública, né? Então, de fato, tem vários benefícios da questão de compliance. Vou te fazer uma outra pergunta, Spinelli, que o setor público ele é desigual em termos de recursos financeiros, né? A gente está falando não só de recursos financeiros, desculpa, mas também de funcionários, de outros ativos ou fontes financeiras, né? E mais de 70% das prefeituras, você tinha comentado, né, tem menos de 20 mil habitantes. Será que para os pequenos municípios o compliance também pode ser uma realidade? Eu acredito que sim. É óbvio que depende da estrutura administrativa de cada município, a gente sabe da carência de pessoal que muitos municípios têm, né? Mas eu acredito que cada vez mais o nível de conexão que a gente tem hoje, de acesso a ferramentas, né? A gente está vendo hoje a revolução que, por exemplo, o chat GPT está promovendo, aí eu que sou professor, né, nas interações professor-aluno. Essa revolução, obviamente, que vai chegar à gestão dos municípios, dos menores. Parece óbvio que eu considero essencial, por exemplo, hoje, que o município tenha uma boa ouvidoria, que possa ter mecanismos de conexão direta com o cidadão. E muitos municípios não têm ainda, né? Não tem uma forma de conexão com o cidadão, de ouvir as demandas. Por que isso é tão importante? Porque a partir da reclamação das pessoas, você vai desenhar as políticas públicas, né? Se tem muita gente reclamando que a rua está esburacada, você tem que olhar para isso. Um pouco que a gente fez na Prefeitura de São Paulo, quando eu fui controlador do município de São Paulo, quer dizer, usar os dados da ouvidoria para que políticas públicas fossem formuladas. E o compliance pode ajudar nisso, Jeff. O compliance pode ajudar a desenhar esse sistema de integridade, né? Aprimorar, fazer com que o controle interno funcione melhor, a auditoria interna funcione melhor, né? Fazer com que a ouvidoria se aproxime do cidadão, criar práticas de ética. E, volto a dizer, isso vai ser um golaço para o prefeito, né? As pessoas vão reconhecer, mesmo nos menores municípios, a gente sabe que o Brasil é muito desigual, eu sei disso melhor do que ninguém, fiquei durante muitos anos fiscalizando município, pequeno município. A gente sabe da dificuldade que muitas prefeituras têm. Mas eu acho que o compliance pode, inclusive, contribuir para que elas, mesmo com essa carência de mão de obra, para que elas sejam mais eficientes, para que elas se aproximem do poder público. Não posso deixar de comentar aqui uma questão da Tatiana, porque eu acho que é tão provocadora que é importante comentar, né? Ela trabalha numa grande estatal e diz que o grande desafio é como disseminar a cultura de conformidade para toda a operação. Aí, Tatiana, eu acho que tem alguns pontos importantes, né? Primeiro, é um processo de convencimento da alta administração, né? O tone at the top é absolutamente essencial, né? As pessoas não seguem se isso não fizer parte da cultura da alta administração. Então, acho que treinamentos, capacitação, isso é muito importante mesmo. Eu me lembro, né, olhando para o modelo Petrobras, cheguei na Petrobras lá depois da Lava Jato, 2015, na virada de 2015 para 2016, uma das coisas que mais me impressionaram na empresa, né, que mais me impressionou na empresa, foi o fato de a empresa ter na sua cultura políticas de segurança no trabalho muito arraigadas. Na Petrobras, isso faz parte da cultura da empresa. E a gente usou isso como modelo para as políticas de compliance. Falou assim, olha, vamos fazer a mesma coisa com compliance? As pessoas vão fazer compliance sem perceber que estão fazendo. Vai entrar na cultura. E aí você tem uma série de práticas que podem ser feitas, né? As mensagens diárias, o tom da alta administração, os treinamentos, né? A valorização de práticas de compliance que podem ser replicadas em outras áreas, né? As pessoas começam a enxergar que aquilo é importante, quer dizer, que não basta fazer, tem que fazer conforme as regras, né? Tem que fazer bem feito, e que as pessoas vão valorizar isso, né? E que, inclusive, as que vão ocupar cargo de chefia serão valorizadas porque adotam
práticas íntegras, porque conhecem a cultura de compliance. Isso entra no sangue, depois as pessoas começam a fazer sem perceber que estão fazendo. No início pode parecer chato, né? Preencher formulário, fazer treinamento toda hora, depois as pessoas começam a valorizar isso, falam, poxa, isso é legal. Isso funciona, às vezes, até para a vida privada. Sai da esfera da organização e funciona até da vida privada. Você começa a ter esse tipo de conduta no seu dia a dia, entra na sua casa, e você começa a achar legal fazer isso. Então, acho que é um pouco esse tipo de coisa, né? Tem que estar no dia a dia. Não pode ser só no momento da crise, Tatiana. Não pode ser só para cumprir a norma legal. As pessoas têm que entender que é importante. E eu falo aqui, sem querer correr o risco de cair naquele compliance autoajuda. Eu tenho um pouco de implicância com compliance autoajuda, viu, Jeff? Eu acho que a gente tem que ter um compliance que funciona nas três, na prevenção, na detecção e na punição, se for o caso. Não adianta só achar que nós vamos passar mensagens todos os dias e as pessoas não vão cometer irregularidades. A gente tem que ter um sistema também de responsabilização, de detecção e responsabilização. Não dá para atuar só na mensagem, só na prevenção. Mas a prevenção é o melhor caminho, porque a gente está olhando para a maior parte das pessoas, aquelas pessoas que vão saber que determinado tipo de conduta não é mais aceito. Né? Aquele chefe que vai saber que não pode xingar um subordinado numa reunião. Né? Aquele camarada que vai saber que determinado tipo de conduta com o fornecedor não é mais admitida. Né? Portanto, eu acho que, tentando responder a indagação da provocação da Tatiana, que é ótima, é no dia a dia. Né? É no dia a dia, fazendo, treinando, disseminando a cultura e fazendo as pessoas entenderem que aquilo não vai atrapalhar, aquilo vai ajudar. Eu tenho um amigo da área de compliance que ele fala o seguinte: o compliance ele funciona. Imagine um carro de Fórmula 1 sem freio e um carro de Fórmula 1 com freio. Né? O carro de Fórmula 1 com freio, ele vai ganhar a corrida. Porque o freio vai mostrar a hora de acelerar, vai mostrar a hora de frear. O carro de Fórmula 1 sem freio, ele bate na primeira curva. O compliance é um pouco isso. Né? Ele vai mostrar o que pode ser aprimorado. Você quer ver uma questão que os órgãos públicos hoje ainda fazem muito pouco? Gestão de riscos, Jeff. Uma análise de riscos bem feita, uma gestão de risco, o compliance tem um papel importante nisso. Né? Pode contribuir para que o gestor identifique os riscos e possa mitigá-los com ferramentas adequadas. Acho que é um pouco disso. Obrigado pela sua pergunta, viu, Tatiana? E eu acho que também sempre vale lembrar, né, que principalmente para quem é do setor privado, né, não está acostumado com a dinâmica, e quando a gente fala de capacitação, cultura, né, no setor privado geralmente você cria as políticas, os manuais, faz o treinamento, as comunicações internas e espera que os colaboradores sigam, né? Só que no setor público tem a característica de que, diferente do privado, que você pode fazer tudo, exceto se a lei te proibir, não é isso? No setor público, você tem que seguir exatamente o que a lei e a regulamentação fala que você pode fazer. Né? E eu acho que isso também é um ponto que precisa ser explorado nos programas de compliance, correto? Exatamente. Né? No setor público, a gente está vinculado ao princípio da legalidade. Muito embora ele não pode ser um limite à inovação. Às vezes as pessoas têm uma leitura muito restrita do princípio da legalidade, né? E a gente acaba tendo a administração pública do medo, né? Em que as pessoas se limitam a fazer o que manda a lei. É óbvio, tem que respeitar a lei, porque está lá na Constituição Federal, no artigo 37, no caput do 37, né? A administração pública deve seguir o princípio da legalidade, entre outros princípios. Mas ter uma administração pública com olhar para novas demandas, né, com olhar atento, é absolutamente importante. Né? E eu acho que aí o compliance pode ser um aliado, volto a dizer, do setor público no que diz respeito a isso. Né? O Daniel ele faz uma provocação aqui também importante, e que tem a ver com o princípio da legalidade, tá, Jeff? Por isso que eu estou chamando aqui na minha resposta, que é como fazer para envolver também o setor privado, principalmente os fornecedores, os contratantes, em programas de compliance. Aí, Daniel,
tem havido um movimento de normas de licitação, e a própria nova lei de licitações, que entra em vigor agora em 1º de abril, estabelece questões nesse sentido, de estabelecer determinadas regras que vão favorecer em licitações empresas que têm sistemas de integridade bem instituídos. Esse é o primeiro ponto. Então, já tem havido uma regulação para estimular no setor privado regras de compliance. Porque a gente sabe que tem setores que têm uma relação com o poder público que ainda são muito... não absorvem muito bem essa história do compliance. A gente sabe que tem áreas em que o compliance ainda está muito pouco desenvolvido. Esse dispositivo, né, inserido na nova lei de licitações, em que alguns estados já tinham, como Rio de Janeiro, Distrito Federal, já tinham em suas leis de licitações dispositivos nesse sentido, isso só tende a ampliar. Isso vai ser replicado cada vez mais nos estados, né, e as empresas vão ter que instituir seus sistemas de integridade se quiserem contratar com o setor público. A nova lei de licitações já é clara, ela cita lá a questão da integridade em vários aspectos, inclusive na questão de sanções, inclusive nas grandes licitações. Então, se já é uma realidade para grandes empresas, vai chegar cada vez mais para médias e pequenas empresas, né? Então, as empresas vão ter que dispor de canais de denúncias, vão ter que ter sistemas de integridade capazes de prevenir atos de corrupção, etc. É bom lembrar também que no setor privado entra em vigor agora uma norma que estabelece que empresas com mais de 20 empregados vão ter que ter sistemas de prevenção e combate a assédio sexual em especial, né? Canais de denúncia, etc. Já até escrevi um artigo sobre isso. O que mostra que a regulação que chega ao setor privado, também com relação à questão dos assédios, em breve chegará ao setor público. Isso ainda está muito pouco regulado no setor público, mas vai chegar. E eu não tenho dúvida que os órgãos de controle vão começar a olhar para isso, né? Vão começar a olhar, verificar se há planos de prevenção e combate a assédios, discriminação, etc. Tá bem? Então, um pouco do comentário, comentando aí, tentando comentar o Daniel questionou. Não, bacana. Tem uma outra pergunta feita pelo Vitor. Essa talvez seja um pouco mais difícil de responder, mas sei que você gosta de desafios. A pergunta do Vitor acabou aparecendo na parte de perguntas e respostas, não do chat. Ele colocou o seguinte: se seria o dever o compliance, no caso adotado no setor público, expor para o público ou para mídias jornalísticas as irregularidades cometidas por membros eleitos no Legislativo e Executivo como forma de prestar contas para o povo. E aí, qual que é o seu ponto de vista em relação a isso, Spinelli? Ótimo questionamento, viu, Vitor? Essa é a pergunta de $1 milhão, viu? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com relação a isso, Vitor, para não fazer pré-julgamentos. A administração pública, um dos princípios que também está lá no artigo 37 é o princípio da publicidade, né? Só que o princípio da publicidade ele tem que se dar conforme as normas que o regulamentam, entre eles a lei de acesso à informação, etc. Né? Então, antes de qualquer divulgação, tem que se dar o direito, né, o devido processo legal, no caso da administração pública, há rotinas para isso, como os processos disciplinares, né? A pessoa vai ter o direito de defesa. Depois que se concluir, né, aí a própria norma já estabelece, publicou, divulgou a decisão, não há problemas em que se dê a devida publicidade a ela. E eu até acho que, quando estava na CGU, a gente fez isso, a gente ajudou a fazer isso, depois na Prefeitura de São Paulo fizemos também, criamos cadastros na internet com as pessoas punidas. Divulgar, né, isso até como uma forma de aprendizado, agora respeitando as pessoas, sem expor as pessoas indevidamente. Né? Porque a gente viu que quando isso acontece, o efeito disso para o país. Né? Esse é um erro que o compliance não pode cometer, né? Expor as pessoas de forma precipitada. Né? E esse não é o papel, diria eu, do compliance, é o papel da administração pública, né? Com base nas normas que regulamentam a sua atividade, divulgar
eventuais punições, fatos indevidos que ocorreram, mas desde que respeitado todo o processo legal. Né? Não é. Senão a gente tem o compliance que vira o compliance da caixa às bruxas, né? O compliance da exposição indevida, às vezes injusta de pessoas. Ninguém quer isso. Né? Às vezes um trabalho de muitos anos pode ser colocado à prova por conta de uma questão como essa. Né? Agora, obviamente que depois de respeitado o processo legal, encaminhados os problemas das autoridades competentes, não vejo problema em aquela informação ser publicamente divulgada, já que ela é pública. Né? Processo disciplinar, a CGU já tem um entendimento, tem um vasto entendimento, depois que concluído é público, é divulgado. Né? Então, não vejo problema quanto a isso. No caso do agente eleito, né, que entrando aí na questão do Vitor, há que se ter em mente as instâncias que irão responsáveis para apurar esse tipo de ato. Né? Então, sendo um ato de improbidade, né, tem competência do Ministério Público, né, que vai ingressar com uma ação de improbidade, depois de julgada, aí sim teríamos o resultado. Porque senão a primeira deslize do gestor público, a gente de forma precipitada, né, o compliance vai dar divulgação a isso, sem dar o direito de defesa à pessoa, sem que a pessoa possa explicar, sem seguir o devido processo legal. Não é esse o papel que eu enxergo para o compliance, tá, Vitor? Eu acho que o compliance, antes de mais nada, na frente de todos, tem que ser o primeiro a seguir as regras. Né? A seguir as regras. Não pode ser ele primeiro a descumprir normas às quais a administração pública está sujeita. Essa é a minha visão. Tá? Acho que tem que ter o devido cuidado com relação a isso, senão vai tudo embora. Né? Não, perfeito, Spinelli. Eu acho que é prudente complementar, trazendo a questão de que existe o compliance mal intencionado, né? Aquele que você finge que coloca um programa de compliance, mas você usa para fins escusos. Então, imagina o seguinte, né? Eu sou um político eleito e quero acabar com os órgãos de controle. O que eu vou fazer? O Spinelli é o chefe desse órgão de controle, eu faço uma denúncia contra ele falando que ele é corrupto. E sobre esse argumento, sem direito de defesa, eu vou expor ele, né? E vou falar que ele tem que se afastar do cargo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala do setor público, né? Para que algo que seja de fato importante, como é o compliance, né? Que é uma ferramenta, um instrumento para boa gestão pública, não se torne um instrumento para justamente facilitar aquele que está querendo fazer algo errado. Concorda, Spinelli? Exatamente, né? E para isso, seguir as normas, seguir as regras é o primeiro passo. Né? Fazer investigações imparciais. Né? Quando a gente fala de imparcialidade, temos que olhar para a imparcialidade e para a equidade, né? Princípio de uma investigação. Quer dizer, eu tratar as pessoas independentemente das funções que elas ocupam, do nível hierárquico que elas ocupam. Porque se eu tiver uma régua para quem está no andar de cima, diferente da régua para quem está no andar de baixo, as pessoas começam a não acreditar no compliance. Né? Por isso é importante ter normas. E aí, puxando já para a provocação aqui do Leonardo, né, que diz que trabalhou num grande banco, que tinha normas de consequência que se aplica a todos os departamentos, inclusive as agências. E aí ele sugere que isso também siga para o setor público. O setor público tem, Leonardo, norma para demissão. Inclusive, demite lá no cadastro, tem mais de... Tem algum tempo que eu ando, na época eu tinha mais de 5 mil demissões lá registradas no cadastro do Portal da Transparência do Governo Federal. A diferença é que no setor privado, em alguns casos, opta-se por já desligar a pessoa antes da investigação estar concluída, por uma questão de prudência. Isso acontece com alguma frequência. No setor público não dá para fazer isso. Né? Nos cargos comissionados, quem não tem vínculo até dá. Às vezes o gestor fala, eu vou afastar porque essa suspeita aqui já é tão grave e eu não quero ter esse dano, esperar, apurar para ter esse dano. Para quem é concursado, servidores concursados, como eles têm estabilidade, você tem que conduzir o processo até o fim. Quer dizer, o setor público ele só demite por justa causa. O setor privado, às vezes, não, às vezes prefere indenizar e desligar logo, porque para encurtar o caminho. Isso a gente não consegue fazer no setor público.
O setor público só vai demitir por justa causa. Essa é uma diferença importante. Mas demite muito, tá, Leonardo? Os órgãos que têm boas corregedorias, a gente tem ótimos exemplos disso, demite muito, infelizmente, né? Porque é sempre muito ruim demitir alguém que tem estabilidade, prestou um concurso público, mas se essa pessoa, a conduta dela foi uma conduta tão grave que está previsto na lei a sua demissão, não há como escapar disso. E a boa notícia é que os processos disciplinares hoje, pelo menos no governo federal, eu acompanhei durante muito tempo o trabalho feito pela CGU, são tão bem feitos que pouca gente volta via judicial, muito pouca gente consegue voltar via judicial, porque o processo é muito robusto do ponto de vista formal, né, do ponto de vista do respeito ao direito de defesa, entre outras coisas, que são questões previstas na legislação. É um pouco isso. Não, bacana, Spinelli. A gente está chegando no final, né, desse nosso segundo webinar, né? Eu gostaria de aproveitar, pessoal, e relembrá-los, né, que esse webinar é uma iniciativa do nosso curso, né, de Compliance Sustentável, coordenado pelo Mauro Spinelli, né? Deixamos aqui o convite para vocês se inscreverem e buscarem mais informações, de anunciarem, né, junto às pessoas que vocês conhecem, profissionais de governo, prefeituras, órgãos de controle que têm interesse em aprender mais a respeito, né, de nos procurar, e vocês que estão nos prestigiando aqui ao vivo, saibam que vocês têm direito a 10% de desconto nesse nosso curso, né? Basta mencionar, né, que na hora de vocês preencherem o formulário de inscrição, que vocês participaram do webinar, que depois o nosso time interno, a nossa equipe administrativa vai fazer a verificação para aplicação do desconto. Tá ok? Spinelli, suas palavras finais, o convite para o pessoal participar do nosso curso. Bom, Jeff, está comigo aqui, sempre muito bom. Agradecer a participação de todos, né? Principalmente de todas, hoje. Um dia muito especial. Peço desculpas aí pela minha tela rosa, que acabou sendo uma homenagem sem querer. Depois eu tenho que ver o que aconteceu com o meu monitor. Espero todos vocês lá no curso. O curso vai ser muito legal, gente. É um curso que tem uma pegada muito... Primeiro, a gente vai tratar de corrupção, fazer uma análise de toda a literatura, o que causa a corrupção, como é que o compliance tem que olhar para isso, e muito aplicado à área pública. Então, mesmo quem já atua na área de compliance, eu acredito que tenha interesse no curso, porque é uma discussão que a gente vai fazer dos principais desafios, como adaptar isso tudo na área pública mas com uma base científica, né? Não simplesmente copiando o que o setor privado está fazendo. Então, eu convido a todos, vai ser muito legal se vocês estiverem junto conosco lá. Tá? Já tem as datas aí, e eu espero que todos possam participar. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Foi muito, muito bom estar com todos vocês na manhã de hoje. Obrigado, pessoal. Até a próxima, então. Valeu.